Vamos então para a nossa quarta aula de parasitologia, hoje falando sobre os protozoários de tecidos e sangue. Aula de hoje, leishmaniose. Na aula que vem, doença de Chagas e depois malária. Portanto, leishmaniose é uma doença infectoparasitária, também é chamado de antropozoonose. O que é uma antropozoonose? Uma doença que afeta animais e também os homens. E essa doença é causada por um protozoário flagelado do gênero Leishmania, que podem se apresentar sob várias formas clínicas, desde formas viscerais, afetando o fígado, baço e medula óssea, como também formas cutâneas, mucocutâneas e cutâneas difusa. Essas três formas aqui englobam um espectro de doença chamado de leishmaniose tegumentar americana. A leishmaniose tegumentar americana tem como agente etiológico espécies de Leishmania, denominado de Leishmania brasiliense, Leishmania guianense, Leishmania layson e Leishmania amazonense. Todas essas três espécies têm essa morfologia aqui, uma morfologia de um parasita alongado com o núcleo central e com o flagelo nascendo na região anterior do núcleo. E esse agente etiológico, ele é encontrado no tubo digestivo dos insetos denominado flebótomo, do gênero Lutsomia, e as espécies de Lutsomia que estão associadas à transmissão dessas espécies de Leishmania são Lutsomia flaviscutellata, Lutsomia whitmani e Lutsomia umbratilis. Este inseto vetor também é denominado de mosquito palha ou cangalinha, em decorrência da sua asa coriácea. Para podermos entrar no ciclo biológico, nós temos que falar um pouquinho sobre a morfologia do parasita, que vão ser encontrados dentro do ciclo biológico. Como vocês perceberam, existe um ciclo biológico heteroxênico, envolvendo o mosquito e envolvendo o homem. Durante o ciclo biológico, as formas que poderão ser encontradas serão amastigotas, promastigotas e paramastigotas. Vamos à denominação de cada uma. As amastigotas são formas sem flagelos, essas aqui, arredondadas, sem flagelos, e elas estão presentes nos macrófagos dos hospedeiros vertebrados. Então, dentro dos hospedeiros vertebrados, nas células vão ser encontradas essas formas amastigotas. E essas amastigotas não possuem flagelo, apresentam um bolsão flagelar, mas apenas um curto flagelo não muito visível durante a microscopia. E as formas promastigotas? Enquanto as formas amastigotas são encontradas nos hospedeiros vertebrados, as formas promastigotas serão encontradas no tubo digestivo dos insetos. E essa forma se apresenta alongada, com um bolsão flagelar e um flagelo nascendo dessa bolsão flagelar anterior ao núcleo. Tanto é que dá o nome e a forma pró. Pró vem de antes, mastigota, flagelo. Então, o flagelo nasce antes do núcleo. Então, as promastigotas são formas alongadas com um flagelo nascendo na região anterior do núcleo, junto com um bolsão flagelar. E existem também as formas paramastigotas. As formas paramastigotas é encontrada ao epitélio no tubo digestivo de alguns insetos. Essas apresenta-se oval, não alongada, com um curto flagelo nascendo também do bolsão flagelar anterior do núcleo. Com base na morfologia, então, nós poderemos partir para o ciclo biológico. Então, veja, o ciclo biológico envolve o vetor. Dentro do vetor vão ser encontradas as formas promastigotas e paramastigotas e o hospedeiro vertebrado. E no hospedeiro vertebrado serão encontradas as formas amastigotas dentro dos tecidos, dentro das células dos tecidos. Os hospedeiros vertebrados, cão, um principal reservatório, homem e outros animais silvestres, ratos também podem ser encontrados, a leishmaniose. Esse aqui é o nosso ciclo biológico. Então veja, onde são encontradas as amastigotas? No hospedeiro vertebrado, nós colocamos uma figura de um homem, exemplificando o hospedeiro parasitado. Então, nos tecidos do homem,
vão encontrar as formas amastigotas. E no intestino ou na saliva do vetor serão encontradas as formas promastigotas. As fêmeas, elas necessitam de sangue para a maturação dos ovos. E é esse momento que ela vai sugar o sangue, para obter o sangue para fazer a maturação dos ovos. Durante o repasto sanguíneo, os insetos inoculam as formas promastigotas na pele do hospedeiro. Então, as fêmeas, ao fazer o repasto sanguíneo, acabam inoculando na pele da pessoa ou do animal as formas promastigotas presentes na sua saliva. Essas formas promastigotas, em cerca de 4 a 8 horas depois, elas serão fagocitadas pelos macrófagos teciduais. Então, os macrófagos presentes na pele irão fagocitar essas formas promastigotas. E essas formas promastigotas se transformam em formas amastigotas sem flagelos. Então percebam que as promastigotas dentro dos macrófagos, para resistir à ação dos macrófagos, elas perdem o flagelo e se tornam mais arredondada, chamada agora de formas amastigotas. Esses macrófagos, eles não resistem à ação das amastigotas, porque eles se multiplicam intensamente e acabam lisando esses macrófagos. Essas amastigotas infectam mais macrófagos e o ciclo continua dentro do hospedeiro vertebrado. Então, lise dos macrófagos, infecção de novos macrófagos, multiplicação nos macrófagos e lise dos macrófagos, e esse ciclo continua no hospedeiro vertebrado. No entanto, um outro inseto flebotomínio, ao exercer o repasto sanguíneo nesse homem parasitado, ele acaba ingerindo os macrófagos com as amastigotas. E ao ingerir esses macrófagos com as amastigotas, esses macrófagos irão para o intestino do vetor, onde acontece a liberação dessas amastigotas, e essas amastigotas, misturado com aquele bolsão de sangue que ele ingeriu, numa matriz chamada matriz peristrófica, elas irão se transformar novamente em promastigotas e assim fazer uma sequência de citodiferenciação, diferenciação dessas promastigotas, até que essas promastigotas migrem para a saliva, para a saliva do vetor. E essas promastigotas, migradas para a saliva do vetor, serão chamados de promastigotas metacíclicas. E são essas promastigotas que irão ser introduzidos em outro animal durante o repasto sanguíneo desses flebotomíneos. Isso aqui é um resumo que acontece em cada um dos hospedeiros. No homem, acontece a fagocitose das promastigotas, que é exatamente aqui. Nesse segundo estágio, o segundo estágio é quando as promastigotas são fagocitadas pelos macrófagos. Essas promastigotas ficam dentro do vacúolo fagocítico e acontece uma citodiferenciação, perdendo o flagelo e se transformando em amastigotas intracelular. Essas amastigotas, então, se multiplicam intensamente, colonizando todo o macrófago até acontecer a morte desse macrófago. Essas promastigotas liberadas do macrófago lisado invadem outros macrófagos e começa de novo o processo de multiplicação, lise, entrada, multiplicação, lise, entrada, multiplicação e lise. Consequentemente, esse ciclo fica acontecendo no mamífero ou no homem, ou nos hospedeiros vertebrados. Aqui exemplifica o hospedeiro invertebrado, o flebotomínio. O flebotomínio se contamina ingerindo esses macrófagos parasitados. E ao ingerir esses macrófagos parasitados com sangue, todo esse conteúdo vem para essa região aqui
final do intestino médio abdominal. Essa região aqui é a região onde vai ter o sangue, junto com os macrófagos parasitados, envolvido por uma matriz peritrófica. Por que esse sangue fica envolvido por essa matriz peritrófica? Para evitar que ele seja defecado pelo parasita e, consequentemente, eliminar o parasita. Essas formas amastigotas, cerca de 24 horas depois, se transformam em promastigotas e vai colonizando todo o restante do intestino médio torácico até retornar para a válvula de Stomodeu. Ao retornando para a válvula de Stomodeu, já nas formas promastigotas, ela coloniza a válvula de Stomodeu, fazendo pequenas lesões nessas válvulas de Stomodeu, promovendo então que essas válvulas não se fechem totalmente. A válvula de Stomodeu tem o objetivo de abrir para o alimento passar e fechar para o alimento não retornar. Com o defeito nessa válvula de Stomodeu, todo o conteúdo do intestino médio torácico próximo da válvula de Stomodeu acaba sendo egurgitado no local da picada. E é por isso que essas formas promastigotas acabam sendo lançadas no local da picada quando esse vetor vai sugar o sangue novamente de uma pessoa. Então, as promastigotas, na saliva desse vetor, acabam sendo egurgitadas no local da picada em decorrência desse defeito da válvula de Stomodeu. E assim acontece, então, a contaminação do hospedeiro e o inseto se contamina ingerindo os macrófagos parasitados. Consequentemente, vão ter algumas formas clínicas, e as primeiras formas clínicas que nós discutiremos agora são as da leishmaniose tegumentar americana. Então, as formas clínicas podem se apresentar desde pequenas estágio inicial, uma lesão cutânea localizada em estágio inicial, não observa-se ulceração, apenas um edema e uma hiperemia, mas observa uma placa infiltrativa. Aqui existe uma quantidade de amastigotas muito grande. Agora, essa região não ulcerada, ela pode provocar uma pequena ulceração, com uma elevação na borda. Essas são as formas clínicas de leishmaniose tegumentar. Então, aqui é uma lesão ulcerada localizada. Úlcera franca, com bordas elevadas. Você pode fazer uma escarificação dessa borda e colocar numa lâmina para corar e observar as formas amastigotas. Essa aqui já é uma lesão úlcera franca. É uma lesão bem ulcerada, com bordas bem elevadas, também apresenta um parasitismo muito intenso. Aqui também, aqui são úlceras múltiplas, triplas, então várias úlceras aqui no rosto. Isso aqui acontece quando em caso de leishmaniose difusa, onde os pacientes apresentam um defeito, um desvio da imunidade celular e um excesso de produção de anticorpos. Anticorpos neutraliza a leishmania, porque a leishmania está dentro da célula. Então você pode observar várias ulcerações franca ou uma placa infiltrativa aqui nessa região da cabeça. Mas também pode encontrar algumas formas infiltrativas, sem ulcerações. Aqui, lesões cutâneas múltiplas, ulceradas, com bordas elevadas, com um fundo granuloso, com crosta visível central. Aqui já tem uma forma cutânea disseminada. A forma cutânea disseminada é uma ausência de imunidade celular e um aumento da imunidade humoral. A imunidade celular, que seria a mais importante para o combate da leishmaniose, porque é um parasita intracelular, ela acaba sendo desviada para a imunidade humoral e, consequentemente, acontecem essas formas disseminadas, com ulcerações em vários pontos, inclusive na pálpebra. Aqui, uma forma cutânea difusa, envolvendo o braço, envolvendo face. Aqui, uma forma mucosa tardia,
com ulceração do palato mole. Aqui é no caso de leishmania com infecção por HIV. Uma forma mucosa com infiltrado ulcerações dessa região central da face, com destruição parcial da pirâmide do nariz e comprometimento do lábio superior. Isso aqui é quando existe com infecções por leishmania e HIV. HIV, ela acaba também por diminuir o número de linfócitos TCD4 e, consequentemente, uma resposta celular não adequada. Essa aqui é uma ulceração na narina esquerda com um halo de eritema, um halo vermelho, com placas eritematosas, essas placas aqui, com bordas bem definidas na região perioral. Aqui tem uma lesão infiltrada e ulcerada da mucosa do palato duro. Observa-se também aqui na narina. E aqui é a presença de uma fístula no palato duro. Essa fístula com presença de pus. Observa-se uma ulceração com secreção purulenta, tanto na região dos lábios superiores, como também na região malar, essa aqui, ó. Região malar, presença de úlcera e também com pus. Lábio superior, úlcera com pus. E aqui o palato duro, uma presença de uma fístula com secreção purulenta. E agora falando sobre a leishmaniose visceral Calazar. A visceral, o agente etiológico é denominado de Leishmania infanto. Alguns autores colocam Leishmania infanto Chagas. A Leishmania infanto está presente na América Latina. A Leishmania infanto Chagas está presente na América Latina e ela tem como habitat o sistema mononuclear fagocitário, os macrófagos, só que você vai encontrar ele, vão ser vistas no fígado, baço e medula óssea. Essas espécies de Leishmania infanto e Leishmania Chagas, ou Leishmania infanto Chagas, serão encontrados no fígado, baço e medula óssea. Ele tem um tropismo por essas células, são ambientes mais quentes e que favorecem a multiplicação dessa espécie de Leishmania. Agora, essas espécies de leishmanias nos animais silvestres, ela pode ser encontrada bem numerosas na pele. E é por isso que cães, raposas e alguns animais silvestres são os principais reservatórios e ponto de disseminação da doença, porque essas formas de Leishmania infanto, ela pode ser encontrada parasitando a pele bem numerosamente. A transmissão acontece também durante o reparto sanguíneo, envolvendo todas aquelas formas, amastigotas, bromastigotas. Só que o flebótomo envolvido na transmissão da Leishmania infanto é a Lutzomia longipalpis. O Lutzomia longipalpis, ele se adaptou bem ao ambiente urbano. Portanto, a leishmaniose visceral Calazar é uma doença que está bem adaptada ao ambiente urbano e está bem transmissível no ambiente urbano, principalmente porque o ambiente urbano tem muitos lotes baldios, principalmente em ambientes urbanos tem lotes baldios, que são fontes de multiplicação, de criadouro para o Lutzomia. Porque o Lutzomia longipalpis, ele se multiplica bem em matéria orgânica em decomposição. Então, restos de alimentos, restos de folha, tudo aquilo lá vai virar matéria orgânica em decomposição e é o local preferido para que exista a multiplicação do Lutzomia longipalpis. Portanto, em cidades onde tem uma falta de saneamento, onde existe muita matéria orgânica em decomposição, pode haver numerosas Lutzomia longipalpis e, consequentemente, a doença leishmaniose visceral. É por isso que a leishmaniose visceral ela já está bem urbanizada e acontecendo com frequência no ambiente urbano. A leishmaniose tegumentar, ela tem o hábito bastante silvestre, mas já está chegando também no ambiente urbano.
No caso da leishmaniose visceral, o que acontece é uma hiperplasia, uma hipertrofia e um comprometimento da medula óssea dos hospedeiros vertebrados. Então veja, qual que é o habitat da leishmania infanto? Fígado, baço e medula óssea. O que a leishmania infanto vai fazer no fígado, baço e medula óssea? Ela vai causar uma hiperplasia, uma hipertrofia. O que vem a ser uma hiperplasia? Hiperplasia é um aumento do número de células daquele órgão. O que vem a ser hipertrofia? Hipertrofia é um aumento do volume da célula daquele órgão. Então, o fígado e baço ficam hiperplasiados e hipertrofiados. Por quê? Porque a leishmania vai se multiplicar naquelas células. Se ela vai multiplicar naquelas células, aquele tecido começa a aumentar o número de células. E a leishmania vai se multiplicar dentro destas células. Consequentemente, acontece um aumento do volume da célula. É por isso que acontece uma hiperplasia, um aumento do número de células do fígado e do baço, e também acontece uma hipertrofia, que é um aumento do volume da célula do fígado e do baço, e consequentemente comprometimento da medula óssea. Esse aqui, ó, é uma esplenomegalia. Em decorrência de uma hiperplasia e hipertrofia, ou seja, em decorrência do aumento do número de células, em decorrência do aumento do volume celular, o tamanho do órgão também fica aumentado. Aí chegando a esse aspecto de esplenomegalia, o aumento do baço. Isso aqui é um baço de um cão com leishmaniose. O fígado também. O fígado acontece uma hepatomegalia. Por que hepatomegalia? Em decorrência da hiperplasia e hipertrofia das células do fígado. Esses dois órgãos foram retirados de cães com leishmaniose. Tá? Foi retirado por mim em 2018, durante um trabalho que eu fiz com cães. O período de incubação da leishmaniose visceral, no homem, pode variar de 10 dias a 24 meses, em média 2 a 6 meses. E no cão pode ser bastante variável, de 3 meses a vários anos, com média de 3 a 7 meses. Os sinais e sintomas no homem, no período inicial, encontra-se febre, com duração inferior de até 4 semanas, uma palidez cutâneo-mucosa e hepatoesplenomegalia. Exatamente isso aqui, só que no caso o baço e o fígado do homem. Hepatoesplenomegalia em decorrência da hiperplasia e hipertrofia do fígado e do baço. Esse aqui é o período inicial. O período de estado acontece uma febre irregular, algumas vezes emagrecimento progressivo, palidez cutâneo-mucosa e hepatoesplenomegalia. E o período final, que algumas vezes pode ir a óbito, aí já existe um comprometimento da medula óssea, com diminuição de plaquetas e com possibilidades de hemorragia nesses órgãos. Então, no período final, vai acontecer febre contínua, instala-se a desnutrição, os cabelos ficam quebradiços, os cílios alongados, a pele bastante seca, edemas nos membros inferiores, a hemorragia em decorrência da queda de plaqueta por envolvimento da medula óssea e a pessoa pode chegar a óbito no estado final. Ao exame físico, você observa isso aqui, um aumento da região abdominal em decorrência da hepatoesplenomegalia. A hepatoesplenomegalia não é só da leishmaniose, tá? A hepatoesplenomegalia pode acontecer também na doença de Chagas. No cão, observa-se lesões pelo corpo, o cão fica magro, apático. A unha do cão pode crescer, só que isso aqui não é um achado bem específico, porque muitos cães que vivem em ambientes de solo, eles não desgastam as unhas, consequentemente algumas unhas podem crescer e dar o aspecto de onicogrifose, mas o crescimento de unhas, o cão onicogrifose, é
comum em leishmaniose. Isso aqui é um cão com lesões na orelha e na face. Esse aqui é um cão bem apático, bastante magro. Esses cães normalmente têm uma queda de plaqueta. Observa-se queda de plaqueta. Esse aqui foi um cão que nós coletamos com leishmaniose visceral em estado bem avançado, ou seja, com calazar em estado bem avançado. Acontece uma descamação generalizada, uma descamação furfurácea, com aspectos de perda de pelo generalizada, uma dermatite generalizada, tá? Então observa aqui na face do cão, aqui também, isso aqui é chamado de descamação furfurácea, com alopecia generalizada, perda de pelo generalizada. Também foi uma foto tirada por mim durante o exame clínico de alguns cães com calazar. Pegamos cães com presença de conjuntivite e também com secreção do trato respiratório indicando uma pneumonia. E o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico laboratorial pode ser feito por detecção de anticorpos. Nós podemos fazer ELISA ou imunofluorescência, detecção de antígeno e anticorpos, tá? Mas, no entanto, algumas doenças podem dar um falso positivo em cães. Então, o mais ideal é que todos esses cães que testaram positivo para ELISA passa por uma punção. Pode fazer uma punção aspirativa do baço, ou uma punção da medula óssea, ou uma biópsia hepática. Também pode fazer uma punção do linfonodo. Os linfonodos vão estar também bastante aumentados. E dessa punção, coloca na lâmina, faz a coloração e observa a formação dessas amastigotas aqui, ó, dessas células arredondadas presentes dentro dos macrófagos. Existe também uma outra técnica chamada de imunohistoquímico. Você pega um tecido, uma parte de um tecido, baço ou fígado. Esse aqui é um tecido, um baço. Pega um pequeno fragmento, faz todo o preparatório para o histopatológico e cora essa lâmina com alguns corantes junto com os anticorpos, certo? E esses anticorpos, obviamente, irão se ligar ao antígeno, e o antígeno está no próprio parasita. Então, quando esse corante com o anticorpo se ligar ao parasita, vocês irão observar, então, ó, essas amastigotas imunomarcadas, tá? Então, isso aqui, ó, tudo são amastigotas imunomarcadas presentes no tecido esplênico de cão parasitado. Então, tudo que vocês estão vendo em castanho aqui são amastigotas marcadas com anticorpos. Esses anticorpos irão se ligar ao antígeno, lógico. E ao se ligar ao antígeno junto com o corante, é visível, então, a mastigota bem vermelhinha ou castanha presente nesses tecidos. Então, isso aqui é uma fotomicrografia com aumento de 1000 de imunomarcação de amastigotas em tecidos esplênicos de cães. Essa imunohistoquímico nós fizemos em São Paulo. O tratamento é antimoniais. Então, antimoniato de glucamina pode ser feito por via intramuscular endovenosa, mas o tratamento, eu estou falando do tratamento de humano, tá? Em cães, o Ministério da Saúde não aconselha o tratamento com as drogas utilizadas para humanos. Ok? Esse tratamento aqui é para humano. Anfotericina B, administrado por via endovenosa, de forma lenta, durante 4 a 6 horas. Certo? Todas essas drogas são utilizadas para humanos. Existe o tratamento para cães? Existe. Não é o recomendado pelo Ministério? Não, porque muitas vezes o cão não responde bem ao tratamento. E isso pode induzir resistência ao parasita. E é por isso que o Ministério da Saúde não
aconselha o tratamento de cães. Existem veterinários fazendo tratamento? Sim, mas nesse caso, o veterinário e o dono do cão, eles irão assinar um termo para que esse cão realmente esteja submetido ao tratamento de forma adequada. Todos os exames terão que ser feitos, exames de hemograma, ureia, creatinina, para ver as funções hepáticas e renais, para ver se realmente esse cão vai aguentar o tratamento. E normalmente não se utiliza as drogas utilizadas para humanos. Como profilaxia, vigilância epidemiológica, identificar as áreas vulneráveis para a transmissão da leishmaniose visceral. As áreas vulneráveis são aquelas áreas onde existe lote baldio com presença de matéria orgânica. Investigar o local provável de infecção, conhecer a presença e distribuição do vetor, isso pode estar associado a essas áreas vulneráveis, e fazer um levantamento sorológico em cães, se antecipando a parasitose desses cães, antecipando aos surtos de leishmaniose. E esse aqui é o nosso referencial bibliográfico. Encontra-se em Neves, Parasitologia Humana, Parasitologia Dinâmica, tem o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, e também eu posso deixar disponível depois a minha tese de doutorado, tá? Em Diagnóstico Molecular de Leishmania em Cães em 2018. Ok? Um grande abraço e até mais tarde.